Minha mãe gritou: "Você nunca deveria ter nascido." E foi então que tirei do bolso a carta que ela escondeu por 30 anos. O silêncio que se seguiu foi tão denso que consegui ouvir o tic-tac do relógio da cozinha ecoando pela sala de jantar da minha avó. Todos os parentes permaneceram imóveis, os garfos suspensos no ar, como se o tempo tivesse congelado no exato momento em que aquelas palavras saíram da boca dela. Era o aniversário de 82 anos da vovó Carmen. E ali estávamos nós, reunidos mais uma vez para uma celebração que invariavelmente se transformava em campo de batalha emocional. Meu nome é Helena, tenho 35 anos, e toda a minha vida foi construída sobre uma mentira. Uma mentira que minha mãe, Solange, alimentou com tanto cuidado quanto regava suas plantas da varanda. Durante 3 décadas e meia, ela me fez acreditar que eu era um erro, um acidente indesejado que havia destruído seus sonhos de juventude. E durante todo esse tempo, eu carreguei esse peso como se fosse minha obrigação, como se ter nascido fosse, de fato, minha culpa. Helena sempre foi dramática mesmo, murmurou minha tia Rosa, tentando quebrar o constrangimento geral. Desde pequena, inventando histórias. Mas eu não estava inventando nada. A carta amarelada em minhas mãos era real. Tão real quanto a dor que sentia no peito há décadas. Tão real quanto as lágrimas que escorriam pelo meu rosto enquanto eu olhava para aquela mulher de 55 anos que me deu a luz, mas nunca conseguiu me dar amor. Você não tem o direito de falar assim comigo na frente de toda a família, disse minha mãe, tentando recuperar a compostura. Seus olhos castanhos, iguais aos meus, brilhavam com uma mistura de raiva e algo que eu nunca havia visto antes. Medo. Guarde suas teatralizações para outro momento. Teatralização? A palavra saiu da minha boca como um riso amargo. Mãe, eu passei 35 anos da minha vida acreditando que arruinei a sua existência. 35 anos ouvindo que eu era um fardo, que você sacrificou tudo por minha causa, que meu pai fugiu quando soube que eu existia. Minha avó, pequena e frágil em sua cadeira de rodas, me olhava com aqueles olhos azuis desbotados pela idade, mas ainda muito atentos. Ela sabia. Eu tinha certeza de que ela sabia de alguma coisa, pelo jeito como suas mãos trêmulas se agarravam aos braços da cadeira. "Helena, chega!" disse meu tio Carlos, o irmão mais velho da minha mãe. "Não é hora nem lugar para isso." "E quando seria a hora, tio? Quando seria o lugar?" Minha voz começou a subir de tom, carregada de uma revolta que eu havia engolido por anos a fio. Quando eu tinha 5 anos e perguntei por que não tinha pai. Quando eu tinha 10 e quis fazer balé, mas ela riu na minha cara perguntando quem ia pagar. Quando eu tinha 15 e ganhei uma bolsa de estudos, mas ela suspirou dizendo que era só mais uma boca inútil querendo estudar. Cada palavra que saía da minha boca parecia ecoar pelas paredes da casa da vovó, onde tantas reuniões familiares haviam acontecido ao longo dos anos. Esta casa que sempre foi meu refúgio, o único lugar onde eu me sentia minimamente aceita, porque minha avó nunca me olhou como se eu fosse um erro. "Você sempre foi exagerada", murmurou minha mãe, mas sua voz não tinha a força de sempre. "Eu fiz o melhor que pude, criando você sozinha, sem ajuda de ninguém." "Sozinha?" Ri, mas não havia alegria naquele som. "Você escolheu ficar sozinha, mãe. Você escolheu me criar acreditando que eu era culpada pela sua infelicidade." Foi naquele momento que decidi contar tudo. Não apenas sobre a carta, mas sobre tudo o que havia descoberto nas últimas semanas. Sobre como minha vida inteira havia sido construída sobre uma farsa cuidadosamente elaborada. 3 semanas antes, eu estava na casa da minha mãe procurando meus documentos antigos. Precisava deles para um processo de cidadania italiana que estava correndo no escritório onde trabalho como advogada. Era uma tarde de sábado, e ela havia saído para fazer compras no mercado, me deixando sozinha para vasculhar o quarto em busca da papelada. "Está tudo naquela caixa em cima do guarda-roupa", ela havia dito antes de sair. "Você é alta, consegue alcançar." Mas quando subi na cadeira e peguei a caixa, algo estranho aconteceu. O fundo falso se soltou, e várias cartas, fotos e documentos se espalharam pelo chão.
Documentos que ela jamais me mostrou. Fotos de um homem que eu não conhecia, mas que tinha meus olhos, meu sorriso torto, a mesma covinha no queixo. E as cartas. Dezenas de cartas escritas com uma letra masculina, cuidadosa, endereçadas à minha mãe. Cartas que falavam de amor, de sonhos compartilhados, de planos para o futuro. E uma carta específica, datada de apenas 2 meses antes do meu nascimento, que mudou tudo. Solange, meu amor, sei que está com medo, mas não precisa ter. Eu amo você, amo nosso bebê, mesmo ainda não tendo nascido. Quero me casar com você. Quero que sejamos uma família. Por favor, não me afaste. Não me tire a chance de ser pai. A carta era assinada por Roberto Silva Santos, meu pai. O homem que, segundo minha mãe, havia fugido quando soube da minha existência. Mas havia mais cartas. Cartas posteriores ao meu nascimento, onde ele implorava por notícias. Solange, por favor, me diga como está o bebê. É menino ou menina? Como vão vocês duas? Por que não me responde? E depois, meses mais tarde, recebi sua carta. Não acredito que perdemos nosso filho. Não acredito que você passou por isso sozinha. Por que não me deixou estar ao seu lado? Minha mãe havia mentido para ele. Havia dito que eu morri no parto. Guardei tudo em silêncio naquele dia. Não disse nada quando ela voltou do mercado. Não disse nada durante as semanas que se seguiram. Mas pesquisei. Usei todos os recursos do escritório de advocacia onde trabalho para encontrar Roberto Silva Santos. E encontrei. Ele morava em São Carlos, a 2 horas de distância. Tinha uma pequena oficina mecânica. Nunca se casou. Nunca teve outros filhos. Quando liguei para ele, explicando quem eu era, o silêncio do outro lado da linha durou uma eternidade. Helena? Sua voz estava carregada de emoção. Você está viva? Nos encontramos numa cafeteria no centro da cidade. Quando me viu, ele chorou. Chorou como uma criança, sem se importar com as pessoas ao redor. Contou-me que nunca conseguiu se recuperar completamente da perda da filha. Que sempre se culpou por não ter insistido mais, por não ter estado presente quando eu morri. Sua mãe disse que você havia nascido prematura e que não resistiu. Ele me contou, as lágrimas ainda escorrendo pelo rosto. Disse que havia sido muito traumático, que ela não conseguia falar sobre o assunto. Eu respeitei a dor dela e me afastei, mas nunca parei de pensar em você. Durante 3 horas, ele me contou sobre sua vida, sobre como nunca conseguiu formar uma família, porque sempre sentia que uma parte dele havia morrido comigo. Mostrou-me fotos que guardava da minha mãe, cartas que ela nunca me mostrou, presentes que ele havia comprado para mim antes de eu nascer e que nunca teve coragem de jogar fora. Eu a amava tanto, disse ele, olhando uma foto onde minha mãe sorria radiante, as mãos no ventre. E amava você também, mesmo antes de conhecê-la. Queria tanto ser seu pai. Foi naquele momento que eu soube o que precisava fazer. Não por vingança, mas por justiça. Pela criança que cresceu se sentindo indesejada. Pela adolescente que abriu mão dos próprios sonhos para não incomodar. Pela mulher que demorou décadas para se sentir merecedora de amor. E agora, ali na casa da minha avó, com toda a família reunida, era hora de a verdade vir à tona. Você quer saber por que eu nunca deveria ter nascido, mãe? Perguntei, segurando a carta com firmeza. Talvez porque se eu não tivesse nascido, você não precisaria ter mentido por 30 anos. Não precisaria ter destruído a vida de 3 pessoas com uma única mentira. O rosto da minha mãe empalideceu. Ela olhou para a carta em minhas mãos, e eu vi o exato momento em que ela compreendeu o que estava acontecendo. Helena. Sua voz saiu num sussurro. Não, interrompi. Agora você vai me ouvir. Pela primeira vez na vida, você vai me ouvir. A carta permanecia em minhas mãos como uma prova irrefutável de 30 anos de mentiras. Mas para que todos entendessem o peso daquele momento, eu precisava voltar ao começo. Precisava explicar como uma criança aprende a acreditar que sua existência é um erro. Vocês querem saber como é crescer acreditando que você arruinou a vida da própria mãe?
Perguntei, olhando ao redor da mesa. Vou contar para vocês. Minha mãe tentou se levantar da cadeira, mas minha avó estendeu a mão trêmula e segurou seu pulso. Era a primeira vez que vovó Carmen interferia numa discussão entre nós duas, e seu gesto foi suficiente para que minha mãe voltasse a se sentar. Eu tinha 5 anos quando fiz a pergunta que todas as crianças fazem. Mãe, onde está meu papai? Comecei, minha voz firme apesar do tremor interno. Vocês sabem o que ela me respondeu? Seu pai fugiu quando soube que você ia nascer. Homens fazem isso quando não querem responsabilidade. Meu tio Carlos pigarreou, desconfortável. Ele sempre soube que havia algo estranho na história da minha mãe, mas nunca questionou. Ninguém nunca questionou. 5 anos, repeti. Eu tinha 5 anos e já carregava a culpa de ter expulsado meu pai da nossa vida. Durante anos, toda vez que via uma família completa na rua, eu me perguntava o que havia de tão errado comigo que fez ele não querer ficar. Lembrava-me perfeitamente daquele dia. Estávamos no parque, eu brincava no balanço quando vi um homem empurrando uma menina da minha idade. A menina ria, gritava, mais alto, papai, mais alto! E eu fiquei hipnotizada por aquela cena. Quando chegamos em casa, fiz a pergunta que havia engolido durante meses. A reação da minha mãe foi instantânea e cortante. Ela parou de guardar as compras, virou-se para mim com aquele olhar que eu aprenderia a temer, e disse exatamente aquelas palavras. Não houve delicadeza, não houve consideração pela minha idade ou sensibilidade. Apenas a verdade crua, ou o que eu acreditava ser a verdade. Aos 7 anos, continuei. Quando ganhei uma bolsa parcial para fazer natação no clube, sabe o que ela disse? Helena, a gente não tem dinheiro para ficar bancando seus caprichos. Se você queria luxo, deveria ter nascido em outra família. Minha tia Rosa baixou os olhos. Ela se lembrava daquele episódio. Tinha até se oferecido para ajudar com os custos, mas minha mãe recusou com orgulho ferido, dizendo que não precisava de caridade. Aos 10 anos, quando descobri o balé e me apaixonei pela dança, eu juntei coragem para pedir aulas. Vocês sabem o que aconteceu? Olhei diretamente para minha mãe. Ela riu. Riu na minha cara e disse: Quem vai pagar? Você acha que dinheiro brota em árvore? Já não basta eu ter que sustentar você? Agora quer que eu sustente suas fantasias também? A lembrança ainda doía. Eu havia assistido a uma apresentação de balé na escola, e pela primeira vez na vida, senti que havia encontrado algo que me fazia feliz. Passei semanas assistindo vídeos na biblioteca, sonhando com as aulas, imaginando como seria voar daquele jeito no palco. Quando finalmente criei coragem para pedir, minha mãe estava preparando o jantar. Lembro que ela nem parou de picar as cebolas quando fiz o pedido. Apenas riu, daquele jeito áspero que me fazia sentir pequena e idiota. Mas o pior, continuei, sentindo a voz começar a falhar. O pior foram os 15 anos, quando ganhei a bolsa de estudos integral para o ensino médio no colégio particular. Uma bolsa que qualquer mãe ficaria orgulhosa de ver a filha conquistar. Minha avó assentiu levemente. Ela se lembrava daquele dia. Eu havia chegado em casa radiante, com o papel da aprovação nas mãos, correndo para contar a novidade. Eu entrei em casa gritando: Mãe, mãe, passei, ganhei a bolsa, esperando que pela primeira vez na vida ela ficasse orgulhosa de mim. Sabe o que ela fez? Minha voz estava carregada de uma dor antiga. Ela suspirou. Suspirou fundo, como se eu tivesse acabado de dar a pior notícia do mundo, e disse: mais uma boca inútil querendo estudar. Como se eu não tivesse problemas suficientes. O silêncio na sala era absoluto. Até as crianças que brincavam na sala ao lado pareciam ter parado para escutar. Vocês conseguem imaginar o que é ouvir isso da própria mãe? Aos 15 anos, quando você finalmente consegue algo por mérito próprio, quando você prova que não é inútil e a reação é desprezo? Minha mãe finalmente tentou falar. Helena, você está exagerando. Eu sempre fiz o melhor que pude. O melhor que você pôde? Minha voz subiu uma oitava. Mãe,
Você me fez acreditar durante 35 anos que eu era culpada pela sua infelicidade, que se eu não tivesse nascido, você teria uma vida melhor, mais feliz, mais completa. Levantei-me da cadeira, andando até a janela da sala. Lá fora, o jardim da vovó estava florido, as rosas vermelhas que ela tanto amava desabrochando apesar da idade avançada dela. Como eu desejava ter tido metade da paciência e carinho que ela dedicava àquelas flores. Vocês sabem o que acontece com uma criança que cresce assim? Perguntei de costas para a família. Ela aprende a se esconder. Aprende a não sonhar alto porque sonhos custam dinheiro. E dinheiro é algo que ela não merece. Aprende a aceitar migalhas de afeto como se fossem banquetes, porque afeto verdadeiro é luxo para quem não deveria ter nascido. Virei-me novamente para encarar minha mãe. Eu passei a adolescência inteira trabalhando, limpando casas nos fins de semana, cuidando de criança nas férias, vendendo doce na escola. Não porque precisássemos tanto assim do dinheiro, mas porque eu queria provar que não era um fardo. Minha tia Rosa limpou uma lágrima que escorreu pelo rosto. Ela se lembrava de me ver carregando sacolas pesadas, sempre correndo de um trabalho para outro, sempre tentando provar meu valor. E quando finalmente consegui uma bolsa integral para a faculdade de Direito, continuei. Quando finalmente provei que poderia ter um futuro, sabe qual foi sua reação, mãe? Pelo menos agora você pode se sustentar sozinha. Já estava na hora. Aos 18 anos, quando recebi a carta de aprovação na faculdade, eu estava sozinha em casa. Minha mãe trabalhava como recepcionista num consultório médico e eu chegava sempre antes dela. Lembro que segurei a carta por quase 1 hora antes de abri-la, com medo de mais uma decepção. Quando vi que havia passado, e com bolsa integral, chorei. Chorei de alívio, de felicidade, de uma esperança que eu nem sabia que ainda existia dentro de mim. Pensei que, finalmente, minha mãe veria que eu poderia ser motivo de orgulho, não de vergonha. Mas quando ela chegou em casa e eu contei a novidade, sua reação foi pragmática e fria. Ainda bem, pelo menos agora você não vai ser um peso para sempre. Foi tudo o que disse antes de ir tomar banho. Durante todos esses anos, continuei, voltando para a mesa. Eu me perguntava o que havia de tão errado comigo. Por que outras mães se orgulhavam das filhas? Por que outras famílias pareciam felizes? Por que eu me sentia sempre como um erro ambulante? Olhei para cada pessoa na mesa. Meus tios, minha avó, meus primos. Todos eles haviam presenciado, ao longo dos anos, situações em que minha mãe me tratava com indiferença ou desdém, mas ninguém nunca disse nada. Era como se todos tivessem aceito que aquela era a dinâmica normal entre nós. Eu me formei, consegui um trabalho excelente, comprei minha própria casa, conquistei tudo sozinha. E mesmo assim, mesmo com todas as provas de que eu não era um erro, ela continuava me tratando como se eu fosse uma obrigação inconveniente. Sentei-me novamente, mas não tirei os olhos do rosto da minha mãe. Até hoje. Até hoje, quando mencionei que estava pensando em ter filhos, você explodiu. Pelo amor de Deus! Você não aprendeu nada? Filhos destroem vidas. Foi o que você gritou. E depois, a cereja do bolo. Você nunca deveria ter nascido. Minha avó, que havia permanecido calada durante todo o meu relato, finalmente falou com sua voz fraca, mas firme. Solange, o que você tem a dizer sobre isso? Minha mãe olhou para sua própria mãe, depois para mim, depois para a carta que eu ainda segurava. Por um momento, pensei que ela fosse negar tudo, inventar alguma justificativa, como sempre fazia. Mas então, ela baixou a cabeça e sussurrou. Você não entende, Helena. Você não sabe como foi difícil. Difícil? Eu quase gritei. Mãe, eu só quero entender uma coisa. Por que você me fez pagar por uma dificuldade que eu não criei? Por que uma criança de 5 anos precisava carregar a culpa de ter expulsado o pai? Por que você nunca me deu o benefício da dúvida? A carta em minhas mãos parecia queimar. Era hora de mostrar a todos o que eu havia descoberto. Era hora da verdade vir à tona, mesmo que doesse em todos nós. Porque agora, disse eu levantando a carta,
Agora eu sei que tudo foi mentira. A palavra mentira ecoou pela sala como um tiro. Minha mãe empalideceu ainda mais, se é que isso era possível, e suas mãos começaram a tremer visivelmente. Ela sabia que eu tinha descoberto algo, mas ainda não conseguia dimensionar o tamanho da verdade que estava prestes a vir à tona. Que mentira, Helena? Perguntou meu tio Carlos, franzindo o senho. Do que você está falando? Olhei para a carta em minhas mãos, depois para minha mãe, que agora evitava meu olhar a todo custo. Durante 3 semanas, desde que encontrei aquela caixa escondida, eu havia ensaiado este momento. Havia imaginado diferentes cenários, diferentes reações, diferentes formas de contar a verdade. Mas agora, com toda a família reunida, com o peso de 3 décadas de mentiras sobre meus ombros, as palavras pareciam insuficientes. Há 3 semanas, comecei, minha voz mais controlada agora. Eu fui à casa da mãe procurar meus documentos antigos. Precisava deles para um processo de cidadania italiana que está correndo no escritório onde trabalho. Minha mãe finalmente me olhou, e em seus olhos eu vi medo. Medo real, palpável. Ela havia saído para o mercado e me deixou sozinha para vasculhar o quarto dela. Disse que os documentos estavam numa caixa em cima do guarda-roupa. Fiz uma pausa, deixando a tensão crescer. Mas quando peguei a caixa, algo estranho aconteceu. O fundo falso se soltou. Minha avó apertou ainda mais os braços da cadeira de rodas. Ela definitivamente sabia de alguma coisa. E então dezenas de cartas, fotos e documentos se espalharam pelo chão. Documentos que ela jamais me mostrou. Fotos de um homem que eu nunca havia visto, mas que tinha meus olhos, meu sorriso, a mesma covinha no queixo. Meu primo Rafael, de 16 anos, filho da tia Rosa, me olhava com os olhos arregalados. Mesmo sendo mais novo, ele conseguia perceber a gravidade do momento. Cartas, continuei. Dezenas de cartas escritas com letra masculina, endereçadas à minha mãe. Cartas que falavam de amor, de sonhos compartilhados, de planos para o futuro. Cartas assinadas por Roberto Silva Santos. O nome saiu da minha boca como uma bomba. Minha mãe soluçou, cobrindo o rosto com as mãos. Roberto Silva Santos, repeti. Meu pai, o homem que, segundo minha mãe, fugiu quando soube da minha existência. Caminhei até onde minha mãe estava sentada e coloquei a carta aberta na mesa, bem na frente dela. Esta carta específica, disse, apontando para o papel amarelado, é datada de apenas 2 meses antes do meu nascimento. Quer que eu leia em voz alta, mãe? Ou você prefere contar para todos o que está escrito aqui? Minha mãe continuou com o rosto entre as mãos, os ombros tremendo em soluços silenciosos. Tio Carlos, disse eu, você quer ler para todos? Meu tio pegou a carta com mãos hesitantes e leu em voz alta. Solange, meu amor, sei que está com medo, mas não precisa ter. Eu amo você. Amo nosso bebê, mesmo ainda não tendo nascido. Quero me casar com você. Quero que sejamos uma família. Por favor, não me afaste. Não me tire a chance de ser pai. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Minha tia Rosa olhava alternadamente para mim e para minha mãe, tentando processar a informação. Minha avó apenas balançava a cabeça lentamente, como se finalmente um segredo muito antigo estivesse vindo à tona. Mas tem mais, continuei, tirando outras cartas da bolsa. Tem muito mais. Espalhei as cartas sobre a mesa como um jogo de cartas marcado. Cartas posteriores ao meu nascimento, onde ele implorava por notícias. Solange, por favor, me diga como está o bebê. É menino ou menina? Como vão vocês duas? Por que não me responde? Peguei outra carta, datada de 4 meses após meu nascimento. E esta aqui, de quando eu já tinha 4 meses de vida. Solange, estou desesperado. Faz meses que não tenho notícias suas. O bebê nasceu bem? Por favor, me responda. Estou sofrendo sem saber como vocês estão. Minha voz começou a falhar quando peguei a carta mais dolorosa de todas. E esta, tio? Esta carta de quando eu tinha 8 meses. Recebi sua carta. Não acredito que perdemos nosso filho.
Não acredito que você passou por isso sozinha. Por que não me deixou estar ao seu lado? Perdoe-me por não ter insistido mais. Vou respeitar sua dor e me afastar. Mas saiba que uma parte de mim morreu junto com nosso bebê. A sala estava em silêncio absoluto. Até as crianças que brincavam do lado pararam completamente. Ela mentiu para ele, disse eu, minha voz apenas um sussurro. Minha mãe disse para meu pai que eu havia morrido no parto. Minha tia Rosa levou a mão à boca, abafando um grito de choque. Meu tio Carlos olhava para a irmã com uma expressão que misturava incredulidade e decepção. Durante 35 anos, continuei, eu acreditei que meu pai havia me rejeitado antes mesmo de eu nascer. Durante 35 anos, carreguei a culpa de ter expulsado meu pai da nossa vida. Durante 35 anos, minha mãe me fez acreditar que eu era um fardo indesejado. Olhei diretamente para minha mãe, que finalmente havia tirado as mãos do rosto e me encarava com os olhos vermelhos de lágrimas. Mas a verdade é que meu pai me queria. Ele me amava antes mesmo de eu nascer. Ele queria se casar com você, formar uma família, ser presente. E você tirou isso dele. Você tirou isso de mim. Helena. Minha mãe tentou falar, mas eu a interrompi. Não acabou, disse eu, porque eu não parei por aí. Usei todos os recursos do escritório de advocacia onde trabalho para encontrar Roberto Silva Santos. O rosto da minha mãe se transformou numa máscara de puro terror. E eu encontrei, continuei, sentindo uma mistura estranha de triunfo e dor. Ele mora em São Carlos. Tem uma pequena oficina mecânica. Nunca se casou. Nunca teve outros filhos. Caminhei até a janela novamente, precisando de um momento para me recompor antes de continuar. Quando liguei para ele e expliquei quem eu era, o silêncio do outro lado da linha durou uma eternidade. Depois ele perguntou com a voz embargada: Helena, você está viva? Minha avó soluçou, e foi a primeira demonstração de emoção que ela havia feito durante toda a conversa. Nos encontramos numa cafeteria no centro de São Carlos na semana passada. Continuei. Quando me viu, ele chorou. Chorou como uma criança, sem se importar com as pessoas ao redor. Disse que nunca conseguiu se recuperar completamente da minha morte, que sempre se culpou por não ter insistido mais, por não ter estado presente quando eu morri. Virei-me novamente para encarar minha família. Durante 3 horas, ele me contou sobre sua vida. Sobre como nunca conseguiu formar uma família porque sempre sentia que uma parte dele havia morrido comigo. Mostrou-me fotos que guardava da minha mãe, cartas que ela nunca me mostrou, presentes que ele havia comprado para mim antes de eu nascer e que nunca teve coragem de jogar fora. Minha mãe estava chorando abertamente agora, mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de desespero, de alguém que vê sua versão cuidadosamente construída da realidade desmoronando diante de todos. Ele me mostrou um quartinho nos fundos da oficina. Continuei, implacável. Um quartinho que ele nunca conseguiu usar para outra coisa porque era onde havia montado um berço para mim. 35 anos depois, ainda estava lá. As paredes pintadas de amarelo porque ele não sabia se eu seria menino ou menina. Brinquedos que ele comprou e nunca deu para ninguém. Fiz uma pausa, deixando o peso daquela informação se assentar sobre todos nós. Vocês conseguem imaginar isso? Um homem que passou 35 anos guardando brinquedos para a filha que ele achava que estava morta? Meu tio Carlos limpou a garganta, claramente emocionado. Helena, isso é muito sério. Solange, por que você fez isso? Minha mãe finalmente encontrou sua voz, embora ela saísse trêmula e defensiva. Vocês não entendem. Vocês não sabem como foi. Eu tinha 20 anos, estava apavorada. Não sabia o que fazer. Apavorada com o quê, mãe? Perguntei, minha paciência se esgotando. Com um homem que te amava? Com um homem que queria se casar com você e formar uma família? Você não entende! Ela gritou, se levantando da cadeira. Meus pais... Ela olhou para minha avó. Seus avós estavam furiosos. Eu não era casada, estava grávida. Eles estavam com vergonha da família.
Minha avó balançou a cabeça lentamente. Solange, nós nunca pedimos para você se livrar do Roberto. Nós ficamos preocupados, sim, mas queríamos que vocês se casassem. Mentira! Minha mãe se voltou contra a própria mãe. Vocês deixaram claro que eu havia trazido vergonha para a família. Preocupação não é vergonha, filha, disse minha avó com firmeza surpreendente para sua idade. Nós queríamos que você fizesse a coisa certa. E você achou que a coisa certa era mentir para o homem que te amava? Perguntei, incrédula. Era mentir para sua própria filha por 35 anos? Minha mãe se virou para mim com os olhos cheios de raiva. Você acha que foi fácil criar você sozinha? Você acha que foi fácil trabalhar, estudar, cuidar de uma criança, tudo ao mesmo tempo? Mas você escolheu ficar sozinha, gritei de volta. Você escolheu rejeitar a ajuda de um homem que te amava e que queria ser pai. Eu era jovem. Eu estava com medo. Eu não sabia o que fazer. Então por que não contou a verdade depois? Perguntou meu tio Carlos. Por que manteve a mentira por todos esses anos? Minha mãe ficou em silêncio por um longo momento, e eu vi no rosto dela a luta interna de alguém que sabe que não há justificativa para o que fez. Porque ela começou, depois parou. Tentou novamente. Porque depois de um tempo ficou difícil voltar atrás. Difícil voltar atrás? Repeti, incrédula. Mãe, você destruiu a vida de 3 pessoas. A sua, a minha e a do meu pai. Por orgulho. Não foi por orgulho. Ela protestou. Foi por medo. Medo de que ele me julgasse. Medo de que você me julgasse. Medo de que vocês descobrissem que eu havia mentido. Minha tia Rosa, que havia permanecido calada durante toda a discussão, finalmente falou. Solange, você percebe o que fez? Você fez a Helena crescer acreditando que era indesejada. Você fez um homem passar a vida inteira sofrendo pela perda de uma filha que estava viva. E você fez a si mesma viver uma mentira por 35 anos, acrescentou minha avó. Criando uma filha sozinha quando não precisava, carregando um peso que você mesma criou. Voltei para a mesa e juntei todas as cartas. Mas vocês ainda não ouviram a melhor parte, disse, minha voz carregada de uma amargura que eu não conseguia mais esconder. Durante todos esses anos, sempre que eu questionava por que meu pai havia me abandonado, sempre que eu demonstrava tristeza por não ter uma figura paterna, vocês sabem o que minha mãe fazia? Olhei ao redor da mesa. Ela reforçava a mentira. Homens são assim mesmo, Helena. Eles fogem da responsabilidade. Você teve sorte que ele saiu de cena antes de causar mais problemas. A expressão de choque no rosto dos meus familiares me deu forças para continuar. Toda vez que eu questionava, ela inventava mais detalhes. Dizia que ele era irresponsável, que bebia, que não prestava. Criou um personagem fictício do meu pai só para justificar por que eu deveria me sentir grata por ele ter fugido. Minha mãe estava agora sentada novamente, olhando para as próprias mãos. E sabem o que mais descobri? Perguntei, tirando uma última coisa da bolsa. Descobri que meu pai tentou me procurar quando eu completei 18 anos. Coloquei na mesa uma carta mais recente, datada de 17 anos atrás. Ele veio até aqui. Passou uma semana inteira na cidade tentando descobrir onde estávamos morando. Até procurou vocês, disse, olhando para meus tios. Mas minha mãe descobriu e se mudou comigo para o outro lado da cidade sem me dizer por quê. Minha tia Rosa arregalou os olhos. É por isso que vocês se mudaram naquela época? Você disse que era por causa do trabalho. Eu me lembro disso, disse meu tio Carlos lentamente. Um homem passou aqui perguntando por vocês. Disse que era pai da Helena. Nós achamos que ele estava mentindo porque ela havia contado para vocês que meu pai estava morto. Completei. Mais uma mentira para encobrir a mentira original. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Não era mais um silêncio de choque ou surpresa. Era um silêncio de julgamento. Toda a família estava processando a magnitude do que minha mãe havia feito. Solange, disse minha avó com uma voz que eu nunca havia ouvido antes,
carregada de decepção profunda. Como você pôde fazer isso? Como você pôde mentir para sua própria filha por tanto tempo? Minha mãe finalmente olhou nos olhos da própria mãe. Porque depois que você mente uma vez, fica mais fácil continuar mentindo do que admitir a verdade. Foi naquele momento que eu soube que ela jamais pediria desculpas sinceras. Que ela jamais assumiria completamente a responsabilidade pelo que havia feito. Sua resposta não foi um pedido de perdão, foi uma justificativa. Mais uma, numa vida inteira de justificativas. E foi exatamente nesse momento que decidi que era a hora da revelação final. Porque depois que você mente uma vez, fica mais fácil continuar mentindo do que admitir a verdade. Aquelas palavras da minha mãe ecoaram pela sala como uma confissão final. Não havia arrependimento genuíno ali, apenas a admissão prática de alguém que havia escolhido o caminho mais conveniente, independentemente do custo emocional para outros. Foi naquele momento que eu compreendi que todas as esperanças que ainda guardava no fundo do coração, esperanças de que um dia ela reconheceria o mal que me fez, de que um dia ela pediria perdão sincero, de que um dia teríamos uma relação normal entre mãe e filha, eram ilusões que eu precisava abandonar. Mais fácil, repeti lentamente. Foi mais fácil me deixar crescer acreditando que eu era culpada pela sua infelicidade do que admitir que você havia cometido um erro. Minha mãe não respondeu. Ela voltou a olhar para as próprias mãos, e eu percebi que ela não conseguia mais me encarar. Mas eu ainda não terminei, disse retomando minha posição à frente da mesa. Porque há algo que vocês ainda não sabem. Algo que eu descobri na semana passada e que muda tudo. Todos me olharam com atenção renovada. Minha mãe ergueu os olhos pela primeira vez em vários minutos, e neles vi uma mistura de medo e curiosidade. Quando me encontrei com meu pai na cafeteria em São Carlos, comecei. Ele me contou algo que eu ainda não havia compartilhado com vocês. Algo que torna toda essa situação ainda mais trágica. Caminhei até a janela novamente, precisando de um momento para encontrar as palavras certas. Ele me disse que nunca parou de pensar em mim. Durante todos esses anos, no dia que seria meu aniversário, ele visitava um cemitério em São Carlos. Havia mandado fazer uma pequena lápide, só com meu nome e as datas, e todos os anos levava flores. Minha avó soluçou novamente, mais alto desta vez. Ele me levou lá, continuei. Uma lápide pequena, simples, com os dizeres: Helena Silva Santos, nossa pequena estrela, viveu apenas em nossos corações. E embaixo, sempre flores frescas. O silêncio na sala era opressivo. Mesmo minha mãe parecia chocada com essa informação. 35 anos, disse eu, voltando para a mesa. 35 anos visitando o túmulo da filha que ele achava que estava morta, enquanto eu crescia a 2 horas de distância, acreditando que ele havia me rejeitado. Peguei minha bolsa e tirei algumas fotos que meu pai havia me dado. Ele me deu estas fotos na semana passada. Fotos suas, mãe, que ele guardou por todos esses anos. Espalhei as fotografias sobre a mesa. Eram fotos da minha mãe jovem, radiante, o rosto iluminado pela felicidade. Em uma delas, ela estava com a mão no ventre, sorrindo para a câmera. No verso, em letra masculina cuidadosa, Solange e nosso bebê, dezembro de 89. Olhem para o rosto dela nessas fotos, disse eu. Vocês conseguem ver felicidade? Conseguem ver uma mulher apaixonada que estava construindo uma família? Minha tia Rosa pegou uma das fotos e a examinou. Solange, você parece tão feliz. Eu era feliz, sussurrou minha mãe, tocando levemente uma das fotografias. Eu amava ele. Então por quê? Perguntei, minha voz carregada de uma dor que eu não conseguia mais esconder. Se você o amava, se ele te amava, se vocês estavam felizes, por que destruiu tudo? Minha mãe ficou em silêncio por um longo tempo. Quando finalmente falou, sua voz era quase inaudível, porque eu tinha medo de não ser boa o suficiente. A confissão caiu sobre nós como uma bomba. Pela primeira vez em toda aquela tarde, senti que estava ouvindo algo próximo da verdade. Medo de não ser boa o suficiente? Repeti.
Ele era mais velho, mais estudado, vinha de uma família melhor. Ela continuou, as lágrimas voltando a escorrer. Eu era só uma menina de 20 anos, grávida, sem estudo, sem nada para oferecer. Quando meus pais demonstraram preocupação, quando começaram a questionar se ele realmente ia ficar, eu entrei em pânico. Então você decidiu rejeitá-lo antes que ele te rejeitasse, disse minha avó, com uma compreensão triste na voz. Eu achei que se eu dissesse que o bebê havia morrido, ele ficaria livre para seguir a vida dele. E eu não teria que enfrentar a possibilidade de ser abandonada, minha mãe admitiu. Mas mãe, disse eu, sentindo uma mistura de raiva e pena. Você não percebe que com isso você garantiu exatamente o abandono que tinha medo de enfrentar? Você criou a rejeição que temia receber. Ela assentiu miseravelmente. Eu sei que fui covarde, mas depois que eu disse que você havia morrido, não havia mais volta. Como eu poderia aparecer anos depois e dizer, na verdade nossa filha está viva, eu menti? Você poderia ter contado a verdade quando eu cresci, disse eu. Poderia ter me explicado, pedido desculpas, tentado corrigir o erro. Como? Ela perguntou, me olhando com desespero. Como eu ia explicar para você que seu pai não te abandonou, que na verdade eu é que afastei ele? Como eu ia admitir que você passou a vida inteira sofrendo por causa de uma mentira minha? Da mesma forma que você está admitindo agora, respondeu meu tio Carlos, com coragem. Peguei meu celular e mostrei para toda a família. Há algo mais que vocês precisam saber. Roberto, meu pai, não é mais apenas uma lembrança do passado. O rosto da minha mãe empalideceu ainda mais. Nós trocamos telefone quando nos encontramos, e desde então conversamos todos os dias. Ele quer conhecer sua neta, quer fazer parte da minha vida, quer recuperar os 35 anos que perdemos. Mostrei a tela do meu celular, onde havia uma longa conversa de WhatsApp. Ontem à noite, ele me enviou esta mensagem. Helena, minha filha, não consigo parar de olhar suas fotos. Você tem o sorriso da sua mãe, mas seus olhos são iguais aos meus. Obrigado por me dar a chance de te conhecer. Estes têm sido os dias mais felizes da minha vida em 3 décadas. Minha avó chorava abertamente agora. Helena, isso é maravilhoso. Você finalmente tem seu pai de volta. Sim, concordei. Eu tenho. Ele vai vir aqui no próximo fim de semana. Quer conhecer vocês, quer me apresentar para os irmãos dele, meus tios que eu nunca soube que existiam. Quer me mostrar fotos da família, contar histórias, recuperar o tempo perdido. Olhei diretamente para minha mãe. E sabe o que mais? Ele ainda pergunta por você. Mesmo depois de tudo, mesmo sabendo da mentira, ele ainda se preocupa com você. Perguntou se você está bem, se está feliz, se conseguiu realizar os sonhos que tinha quando eram jovens. Minha mãe começou a chorar de novo, mas dessa vez eram lágrimas diferentes. Lágrimas de arrependimento genuíno. Ele nunca se casou, mãe. Nunca teve outros filhos. Disse que uma parte dele nunca conseguiu superar a perda da filha e da mulher que amava. 35 anos esperando por uma família que ele achava que estava morta. A culpa no rosto da minha mãe era palpável agora. Pela primeira vez, acho que ela realmente compreendeu a magnitude do que havia feito. Helena, ela sussurrou. Eu não sabia que... Não sabia o quê? Perguntei. Não sabia que as pessoas sofrem quando perdem quem amam? Não sabia que mentiras têm consequências? Ou não sabia que eu um dia descobriria a verdade? Ela não conseguiu responder. Mas tem uma coisa que eu preciso que vocês entendam, disse, olhando para toda a família. Eu não estou contando isso por vingança. Não estou aqui para destruir ninguém ou para causar sofrimento. Voltei a me sentar, finalmente me sentindo um pouco mais calma. Eu estou contando isso porque por 35 anos eu vivi uma mentira. Eu cresci acreditando que era indesejada, que era culpada pela infelicidade da minha mãe, que meu pai me havia rejeitado antes mesmo de me conhecer. E agora eu sei que nada disso era verdade. Peguei as cartas e as fotografias, guardando-as cuidadosamente na bolsa. Agora eu sei que fui amada antes mesmo de nascer.
que meu pai sonhava comigo, que comprou brinquedos para mim, que queria me ensinar a andar de bicicleta, que planejava me levar para pescar nos fins de semana. Olhei para minha mãe uma última vez. E agora eu também sei que você mentiu. Não apenas para ele, não apenas para mim, mas para toda a família. Durante 35 anos. O peso daquela verdade pairou sobre todos nós como uma nuvem escura. Era impossível voltar atrás agora. Era impossível fingir que nada havia mudado. Então, disse eu, me levantando da cadeira, agora que toda a verdade está na mesa, eu gostaria de saber uma coisa, mãe. Ela me olhou com os olhos vermelhos e inchados. Depois de tudo isso, depois de saber que destruiu 3 vidas com suas mentiras, você ainda acha que eu nunca deveria ter nascido? A pergunta ficou suspensa no ar como um julgamento final. Minha mãe me olhava com os olhos arregalados, como se finalmente compreendesse a verdadeira extensão do dano que havia causado. Por um momento que pareceu eterno, ela ficou em silêncio, processando não apenas a pergunta, mas todo o peso das revelações dos últimos 40 minutos. Mas ela começou, depois parou, tentou novamente. Helena, eu nunca quis que você... Responda à pergunta, mãe. Interrompi, minha voz firme e clara. Depois de saber que meu pai me amava, que ele queria formar uma família, que você mentiu para afastá-lo, que você me fez crescer acreditando que eu era culpada pela sua infelicidade. Depois de tudo isso, você ainda acha que eu nunca deveria ter nascido? O silêncio se estendeu. Minha família inteira esperava pela resposta, mas eu sabia que, independentemente do que ela dissesse, algo havia mudado irreversivelmente entre nós. Não, ela finalmente sussurrou. Não, eu não acho isso. Então por que você disse? Perguntei. Porque ainda hoje, quando mencionei que estava pensando em ter filhos, você explodiu com aquelas palavras. Minha mãe passou as mãos pelo rosto, tentando se recompor. Porque toda vez que eu olho para você, eu vejo meus erros. Toda vez que você menciona família, filhos, futuro, eu lembro de como eu estraguei tudo. Era a primeira admissão honesta que eu ouvia dela em toda a minha vida. Quando você disse que queria ter filhos, ela continuou, eu entrei em pânico. Pensei que se você soubesse a verdade sobre como eu arruinei nossa família, você me julgaria, me odiaria. Então eu reagi da pior forma possível. Você reagiu me magoando de novo, disse eu. Como sempre fez. Eu sei, ela admitiu. Eu sei. E eu sinto muito. Foram as primeiras palavras de desculpas genuínas que ouvi dela em 35 anos. Mas as palavras, por si só, não eram suficientes para apagar décadas de dor. Sente muito por quê, exatamente? Perguntei. Por ter mentido? Por ter me feito crescer me sentindo culpada? Por ter privado meu pai de me conhecer? Por ter privado a mim de conhecê-lo? Ou sente muito por ter sido descoberta? Minha mãe me olhou com uma expressão que misturava dor e algo que eu nunca havia visto antes em seus olhos. Respeito. Como se, pela primeira vez, ela estivesse realmente me vendo como uma pessoa, não como uma extensão dos seus próprios medos e inseguranças. Eu sinto muito por tudo, disse ela. Por cada momento que você se sentiu rejeitada, por cada vez que minimizei suas conquistas, por cada dia que você cresceu achando que não era amada. Senti lágrimas começando a se formar nos meus olhos, mas as contive. Não era hora de me emocionar. Era hora de tomar uma decisão. E quanto ao meu pai? Perguntei. Você sente algo em relação aos 35 anos que ele perdeu comigo? Minha mãe baixou a cabeça. Eu sinto muito pelo Roberto também. Ele não merecia o que eu fiz com ele. Ele era um bom homem, e eu fui covarde. Foi? Concordei. Você foi extremamente covarde. Minha avó, que havia permanecido em silêncio durante essa troca, finalmente falou. Solange, você precisa fazer algo para tentar consertar isso. Como? Minha mãe perguntou, olhando para sua própria mãe. Como eu conserto 35 anos de mentiras? Começando a dizer a verdade a partir de agora.
respondeu minha avó com uma firmeza surpreendente. E assumindo as consequências dos seus atos. Foi naquele momento que eu soube exatamente o que precisava fazer. Durante semanas, desde que descobri a verdade, eu havia imaginado este confronto. Havia pensado em gritar, em acusar, em fazer minha mãe sentir toda a dor que eu havia sentido. Mas agora, vendo-a ali, pequena e quebrada em sua cadeira, eu compreendi que a vingança não me traria paz. Mãe, disse eu, sentando-me novamente, eu preciso que você entenda uma coisa. As desculpas são importantes, mas elas não apagam o que aconteceu. Elas não recuperam os anos perdidos, não curam as feridas, não desfazem o dano. Ela assentiu, as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Eu passei 35 anos da minha vida me sentindo como um erro, como alguém que não merecia amor ou felicidade. Levei anos de terapia para conseguir ter relacionamentos saudáveis, para parar de me sabotar, para acreditar que eu poderia ser amada. Respirei fundo antes de continuar. E agora eu descobri que tudo isso foi baseado numa mentira. Que eu fui amada desde o momento em que fui concebida. Que meu pai sonhava comigo. Que ele queria me conhecer. Que ele passou 3 décadas sofrendo pela minha morte. Minha voz começou a falhar, mas eu me obriguei a continuar. Você tem ideia do que é descobrir aos 35 anos que toda a sua construção emocional foi baseada numa mentira? Que toda a dor que você carregou foi desnecessária? Helena. E minha mãe tentou falar, mas eu levantei a mão. Eu ainda não terminei, disse. Porque agora eu preciso decidir o que fazer com essas informações. Como seguir em frente sabendo de tudo isso? Levantei-me e caminhei até a estante da sala, onde minha avó guardava fotos da família. Peguei uma foto minha de quando eu tinha uns 6 anos. Era numa festa de aniversário, e eu estava no canto, sozinha, enquanto as outras crianças brincavam. Mesmo na foto, era possível ver a tristeza no meu rosto. Você vê esta criança? Perguntei mostrando a foto para minha mãe. Esta criança cresceu achando que era culpada por sua infelicidade. Cresceu se desculpando por existir, tentando ser perfeita para merecer um pouco de amor. Minha mãe olhou para a foto e soluçou. Esta criança se tornou uma adulta que tinha medo de sonhar alto, medo de ocupar espaço, medo de ser um fardo para as pessoas que amava. Uma adulta que demorou anos para conseguir acreditar que merecia ser feliz. Guardei a foto de volta na estante. Mas sabe o que mais, mãe? Esta criança também se tornou uma mulher forte. Uma mulher que construiu uma carreira sozinha, que comprou sua própria casa, que aprendeu a se valorizar. Uma mulher que conseguiu descobrir a verdade e ter coragem de confrontá-la. Virei-me para encarar toda a família. E agora esta mulher precisa decidir como quer viver o resto da vida. Se quer carregar o peso do passado para sempre, ou se quer se libertar dele. Voltei para a mesa onde as cartas ainda estavam espalhadas. Eu poderia ficar aqui o resto da tarde jogando culpa, fazendo acusações, exigindo reparações que nunca virão. Poderia cortar relações com você, mãe, e seguir minha vida apenas com meu pai recém-descoberto. Minha mãe me olhava com terror nos olhos. Ou eu posso fazer uma escolha diferente, continuei. Eu posso escolher perdoar. Não porque você merece, mas porque eu mereço paz. O alívio no rosto da minha mãe foi visível. Mas, acrescentei, e vi o medo voltar aos olhos dela. Perdoar não significa esquecer. Não significa fingir que nada aconteceu. E definitivamente não significa que nossa relação vai voltar a ser como era. Caminhei até onde ela estava sentada e me ajoelhei na frente da cadeira, ficando na altura dos olhos dela. Mãe, eu perdoo você pelas mentiras. Perdoo pelos anos de rejeição emocional. Perdoo por ter me feito crescer me sentindo indesejada. Mas eu preciso que você entenda que isso não volta atrás. Ela assentiu, ainda chorando. A partir de hoje, nossa relação precisa ser reconstruída do zero. Com verdade, com respeito, com limites claros. E se você não conseguir lidar com isso, se você voltar aos velhos padrões, eu vou me afastar definitivamente. Eu entendo, ela sussurrou. Eu vou tentar. Eu prometo que vou tentar. Não tente.
disse eu, levantando-me. Faça, porque eu não vou mais aceitar migalhas de afeto. Não vou mais tolerar desrespeito, e não vou mais carregar a culpa pelos seus erros. Olhei para toda a família reunida ao redor da mesa. E há mais uma coisa que vocês precisam saber. Meu pai vai vir aqui no próximo sábado. Ele quer conhecer todos vocês. Quer fazer parte desta família que ele sempre sonhou em integrar. Minha mãe ficou pálida. Ele quer me ver? Sim, respondi. Apesar de tudo, ele ainda se preocupa com você. Ainda quer saber se você está bem, se é feliz. É mais generosidade do que você merece, sinceramente. E você? Ela perguntou timidamente. Você quer que eu esteja aqui quando ele vier? Pensei por um momento antes de responder. Isso não é mais decisão minha, mãe. Isso é decisão sua. Você pode escolher estar aqui, encarar as consequências dos seus atos, conversar com o homem cuja vida você destruiu e tentar, de alguma forma, fazer as pazes com o passado. Fiz uma pausa. Ou você pode escolher fugir de novo, como fez 35 anos atrás. Mas se você escolher fugir desta vez, não haverá uma próxima oportunidade. O peso daquela escolha era palpável na sala. Todos nós sabíamos que a decisão que minha mãe tomasse naquele momento definiria não apenas o futuro da nossa relação, mas sua própria capacidade de finalmente crescer e assumir responsabilidade pelos seus atos. Eu vou estar aqui, ela disse, com uma voz que pela primeira vez em toda a tarde soou firme e decidida. Eu vou estar aqui e vou conversar com o Roberto. Eu devo isso a ele, e devo isso a você. Senti uma pequena centelha de algo que não experimentava há muito tempo em relação à minha mãe. Esperança. Não esperança de que tudo se resolvesse magicamente, mas esperança de que, talvez, ela finalmente estivesse disposta a crescer. Muito bem, disse eu. Então, está decidido. Moei. Comecei a guardar as cartas e fotografias na bolsa. Cada papel que dobrava parecia representar um peso que eu estava finalmente conseguindo largar. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara para todos vocês, disse, olhando ao redor da mesa. Eu não sou mais a Helena que cresceu pedindo desculpas por existir. Não sou mais a mulher que aceita qualquer migalha de afeto como se fosse um presente incrível. Fechei a bolsa e a coloquei no ombro. Eu descobri que tenho um pai que me ama, que sempre me amou. Descobri que venho de uma história de amor, não de rejeição. Descobri que meu nascimento foi celebrado, não lamentado. Caminhei até minha avó e beijei sua testa. Vovó, obrigada por ter sido sempre o porto seguro que eu precisava. Por ter me mostrado que eu poderia ser amada, mesmo quando eu não acreditava nisso. Minha avó segurou minha mão com suas mãos trêmulas. Helena, minha neta, você sempre foi a alegria desta casa. Sinto muito que tenha demorado tanto para a verdade aparecer. Abracei meus tios e primos, agradecendo pelo apoio silencioso durante todos aqueles anos. Eles sempre souberam que havia algo errado na dinâmica entre mim e minha mãe, mas respeitaram os limites familiares. Agora, finalmente, entendiam o porquê. Quando cheguei até minha mãe, hesitei por um momento. Ela me olhava com uma mistura de medo e esperança, como se não soubesse se eu a abraçaria ou simplesmente sairia. Mãe, disse eu estendendo a mão para ela. Esta é sua chance de começar de novo, de ser a mãe que você sempre poderia ter sido, mas escolheu não ser. Ela pegou minha mão e a apertou forte. Não desperdice esta oportunidade, continuei, porque não haverá outra. Eu não vou desperdiçar. Ela prometeu. Helena, eu sei que não tenho o direito de pedir isso, mas... Você acha que um dia poderemos ter uma relação normal de mãe e filha? Pensei cuidadosamente antes de responder. Eu não sei, disse honestamente. Talvez possamos construir algo novo. Algo baseado em verdade e respeito mútuo. Mas nunca será o que poderia ter sido se você não tivesse mentido por todos esses anos. Ela assentiu, compreendendo. Mas, acrescentei, pela primeira vez na minha vida, eu estou disposta a tentar. Não por você, mas por mim. Porque eu mereço ter uma família funcional.
Soltei sua mão e me virei para a porta. Helena. Ela me chamou quando eu já estava na soleira. Eu realmente sinto muito, por tudo. Virei-me uma última vez para olhá-la. Eu sei, mãe. E quem sabe, com o tempo, isso seja suficiente. Saí da casa da minha avó com uma sensação estranha de leveza. Durante 35 anos, eu havia carregado o peso de mentiras que nem eram minhas. Havia me culpado por uma rejeição que nunca existiu. Havia me diminuído por causa de uma história que era completamente falsa. Agora, caminhando pela rua que eu havia percorrido tantas vezes durante a infância, eu me sentia diferente. Não apenas porque conhecia a verdade, mas porque havia tido a coragem de confrontá-la. Peguei o celular e enviei uma mensagem para meu pai. Pai, contei tudo para a família hoje. Minha mãe quer conversar com você no sábado. Acho que finalmente podemos começar a ser uma família de verdade. A resposta veio quase imediatamente. Minha filha, estou muito orgulhoso da sua coragem. Mal posso esperar para conhecer sua família e para começarmos a construir todas as memórias que perdemos. Sorri. E foi um sorriso genuíno, livre da amargura que eu carregava há tanto tempo. Pela primeira vez na vida, eu me sentia verdadeiramente livre. O sábado chegou com um sol radiante que parecia conspirar para tornar o dia perfeito. Acordei cedo, com uma mistura de nervosismo e expectativa que eu não sentia há anos. Hoje seria o dia em que minha família, a verdadeira, a completa, se reuniria pela primeira vez em 35 anos. Passei a manhã arrumando a casa da minha avó, onde havíamos decidido que o encontro aconteceria. Era o local mais neutro, mais acolhedor, e onde eu sempre me senti mais em casa durante toda a minha vida. Minha mãe chegou cedo também, e pela primeira vez desde o domingo passado, conseguimos conversar sem tensão. Helena, ela disse enquanto eu arrumava as flores no vaso da sala. Eu queria que você soubesse que passei a semana toda pensando no que você disse. Parei o que estava fazendo e a olhei. Havia algo diferente em sua postura, em seu tom de voz. Ela parecia menor, mais vulnerável, mas também mais genuína. E a que conclusão você chegou? Perguntei. Que você estava certa. Sobre tudo. Eu passei 35 anos fugindo das consequências das minhas escolhas e fazendo você pagar por elas. Ela se sentou no sofá da vovó, as mãos nervosas brincando com a barra da blusa. Eu não sei se conseguirei ser a mãe que você merece, mas quero tentar. Mãe, disse eu, sentando-me ao lado dela. Eu não preciso que você seja perfeita. Eu só preciso que você seja honesta. Ela assentiu, e vi lágrimas se formando em seus olhos. Eu tenho medo, ela admitiu. Medo de ver o Roberto, medo de enfrentar o que fiz com ele. Medo de que você perceba que sou ainda pior do que pensava. Você já fez a pior coisa que poderia fazer, respondi com suavidade. Tudo a partir de agora é oportunidade de melhorar. Às 2 horas da tarde, ouvimos o som de um carro parando na frente da casa. Meu coração acelerou e senti as mãos tremerem ligeiramente. Era ele. Corri até a janela e o vi descendo do carro. Roberto Silva Santos, meu pai, com 58 anos, cabelos grisalhos, mas ainda espesso, um sorriso nervoso no rosto. Ele carregava um buquê de flores e um embrulho grande. Ele está aqui, anunciei para a família que já estava reunida na sala. Minha avó, apesar da idade e da cadeira de rodas, havia insistido em se arrumar especialmente para a ocasião. Meus tios estavam claramente nervosos, mas curiosos. E minha mãe? Minha mãe estava pálida, mas firme em sua decisão de ficar. Abri a porta antes mesmo dele bater. Pai, disse eu, e a palavra saiu naturalmente, como se eu a tivesse dito a vida inteira. Helena, ele respondeu, me envolvendo num abraço apertado. Minha filha. Ficamos assim por alguns segundos, e senti todas as peças da minha vida se encaixando no lugar. Esta sensação de pertencimento, de ser verdadeiramente amada, era algo que eu havia procurado a vida inteira sem saber que existia. Venha conhecer a família, disse eu, guiando-o para dentro.
As apresentações foram emocionantes. Minha avó chorou quando ele se ajoelhou ao lado da cadeira de rodas e beijou sua mão. Dona Carmen, é uma honra finalmente conhecê-la. Helena fala de você com tanto carinho. Meus tios o receberam com cordialidade genuína, fazendo perguntas sobre sua vida, seu trabalho, seus planos. Era como se ele sempre tivesse feito parte da família. E então chegou o momento que todos estávamos evitando. O encontro entre ele e minha mãe. Roberto, disse ela, levantando-se do sofá com as pernas trêmulas. Solange, ele respondeu, e sua voz carregava 3 décadas de emoções reprimidas. Eles se olharam por um longo momento e eu pude ver naquele olhar toda a história que eles compartilhavam. O amor que sentiram, a dor da separação, o peso dos anos perdidos. Minha mãe começou, depois parou. Respirou fundo e tentou novamente. Roberto, eu preciso pedir seu perdão. Ele assentiu gentilmente. Eu sei, Solange. Helena me contou tudo. Você consegue me perdoar? Ela perguntou, a voz quase inaudível. Meu pai olhou para mim, depois para ela, depois para toda a família reunida. Solange, eu passei muito tempo com raiva, depois muito tempo sofrendo, depois muito tempo tentando entender, disse ele. Mas agora, vendo nossa filha, vendo a mulher incrível que ela se tornou apesar de tudo, eu só consigo sentir gratidão. Minha mãe o olhou confusa. Gratidão por quê? Perguntou. Por ter cuidado dela. Por ter criado uma mulher forte, inteligente, corajosa. Eu sei que não foi fácil, e eu sei que você fez o melhor que conseguiu nas circunstâncias. Minha mãe começou a chorar, e desta vez eram lágrimas de alívio. Eu não mereço seu perdão, ela disse. Talvez não. Ele concordou com honestidade gentil. Mas eu preciso perdoar você para seguir em frente, para que possamos todos construir algo novo a partir de agora. Foi naquele momento que meu pai abriu o embrulho que havia trazido. Dentro havia um álbum de fotografias e uma caixa de madeira. Helena, disse ele, estas são todas as fotos que eu tinha da sua mãe e todas as coisas que eu guardei para você durante todos esses anos. Abri o álbum com mãos trêmulas. Página após página de fotos dos meus pais quando jovens, radiantes de felicidade. Fotos do quartinho que ele havia preparado para mim, do berço que ele montou, dos brinquedos que comprou. E isto, disse ele, abrindo a caixa de madeira, é a primeira boneca que eu comprei para você. Eu nunca consegui dar para outra criança. Era uma boneca pequena, de cabelos castanhos como os meus, com um vestidinho azul. Ainda estava na embalagem original, preservada por 3 décadas e meia. Eu sempre sonhei em dar isso para você pessoalmente, ele disse, colocando a boneca nas minhas mãos. Não consegui mais conter as lágrimas. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma emoção complexa que misturava alegria, alívio e uma sensação estranha de completude. Obrigada, pai, consegui dizer. Por ter guardado tudo isso, por nunca ter desistido de mim, mesmo achando que eu estava morta. Eu sempre soube, no fundo do coração, que um dia nos encontraríamos. Ele disse. Talvez não nesta vida, mas em algum lugar, de alguma forma. Passamos o resto da tarde conversando, conhecendo uns aos outros, compartilhando histórias. Meu pai contou sobre sua oficina, sobre os carros que consertava, sobre como cada cliente que trazia uma filha pequena o fazia lembrar de mim. Contou sobre os irmãos que eu ainda não conhecia, sobre os primos que mal podiam esperar para me conhecer. Minha mãe, surpreendentemente, participou das conversas sem tensão. Ela e meu pai conseguiram falar sobre o passado sem amargura, sobre os sonhos que tiveram quando jovens, sobre os caminhos diferentes que suas vidas tomaram. Solange, disse ele em determinado momento, eu quero que você saiba que eu não guardo rancor. Nós éramos jovens, estávamos assustados, fizemos escolhas que pareciam certas na época. Mas eu destruí nossa família, ela protestou. Não, ele respondeu olhando para mim com orgulho. Você criou nossa filha, e olha que mulher extraordinária ela se tornou.
Quando o sol começou a se pôr, meu pai se preparou para ir embora. Mas antes de sair, ele fez uma proposta que nenhum de nós esperava. Helena, disse ele, eu sei que você tem sua vida aqui, seu trabalho, sua rotina. Mas eu gostaria muito que você considerasse vir passar um fim de semana em São Carlos. Quero mostrar a você a oficina, a casa onde eu moro, o quarto que sempre mantive pronto para você. Eu adoraria. Respondi sem hesitar. E Solange? Ele se virou para minha mãe. Você também está convidada. Acho que seria bom para todos nós conversarmos mais, tentarmos entender o que aconteceu, talvez até construirmos uma amizade. Minha mãe ficou visivelmente surpresa. Você gostaria disso? Eu gostaria de tentarmos ser uma família, ele disse simplesmente. Não da forma tradicional, não da forma como teria sido se tivéssemos ficado juntos, mas uma família do nosso jeito, construída sobre honestidade e perdão. Depois que ele saiu, a casa ficou em silêncio por alguns minutos. Todos nós estávamos processando as emoções do dia, a beleza do reencontro, a possibilidade de um futuro diferente. Helena, disse minha mãe, quebrando o silêncio, eu quero que você saiba que hoje foi o dia mais importante da minha vida em décadas. Por quê? Perguntei. Porque hoje eu finalmente vi você feliz de verdade. Finalmente vi você completa. Ela fez uma pausa. E porque hoje eu finalmente entendi o que significa amar alguém o suficiente para querer o melhor para essa pessoa, mesmo que isso não inclua você. Olhei para ela, surpresa com a profundidade da reflexão. Eu passei 35 anos tentando fazer você se sentir culpada por ter nascido porque eu me sentia culpada por não conseguir ser a mãe que você merecia. Ela continuou. Mas hoje, vendo você com seu pai, vendo a alegria no seu rosto, eu finalmente entendi que o amor verdadeiro não é sobre possuir ou controlar. É sobre querer a felicidade da pessoa, independentemente de qual seja a sua participação nessa felicidade. Eram as palavras mais sábias que eu já havia ouvido da minha mãe. Obrigada, mãe, disse eu, por finalmente me deixar ser feliz. Naquela noite, sozinha em minha casa, olhei para a boneca que meu pai havia me dado e sorri. Aos 35 anos, eu finalmente havia ganhado o meu primeiro presente de aniversário dele. Melhor tarde do que nunca. Pensei em toda a jornada que me trouxe até aqui. As décadas de dor, as mentiras descobertas, o confronto corajoso, o perdão libertador. Pensei na criança que cresceu se sentindo indesejada e na mulher que ela se tornou, forte, independente, capaz de enfrentar a verdade e exigir o respeito que merecia. Peguei o celular e enviei uma última mensagem para meu pai antes de dormir. Pai, obrigada por ter me amado antes mesmo de me conhecer. Obrigada por nunca ter desistido. Obrigada por ter me dado o presente mais precioso que eu poderia receber. A certeza de que eu sempre fui desejada. Sua resposta chegou rapidamente. Helena, minha filha amada, você foi o sonho mais bonito que eu tive, e descobrir que você estava viva foi o milagre da minha vida. Mal posso esperar para criarmos todas as memórias que perdemos. Deitei-me naquela noite com um sentimento que eu nunca havia experimentado antes. A paz completa de quem finalmente sabe quem é e de onde veio. A liberdade de quem não precisa mais carregar culpas que não lhe pertencem. Aos 35 anos, eu finalmente havia encontrado minha família. E mais importante do que isso, eu finalmente havia encontrado a mim mesma.